Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast neste novo formato em parceria Medgol, Chama Clínica. Mais uma vez estamos aqui com essa equipe fabulosa, doutora Caroline Messeder, doutor Fabrício Dias. Um prazer mais uma vez ter vocês aqui e hoje com um tema super legal, né? Paulo, uma honra, obrigada por mais um episódio. E hoje nós vamos falar sobre dengue, um assunto em alta que todo médico precisa dominar. E principalmente no médico que está na emergência, né? Então, mais uma vez, obrigado, Paulo, pelo convite, pela estar aqui a gente nessa parceria que iniciamos aí e vamos ter muita coisa legal pela frente. Promete muito. Vou dar um spoiler aqui, né? Parte dessa parceria é focada em urgência e emergência. Exatamente. Então, hoje esse tema é o tema mais palpitante da urgência e emergência, né? Na verdade, ela está na boca do povo, todo mundo está de olho aí, preocupado com a dengue, né? E realmente tem que se preocupar, tanto no sentido de prevenção, fazer a nossa parte, quem está em casa, passar repelente, que é o que tem que ser feito agora, mas os médicos se capacitarem para um reconhecimento dos sinais de gravidade, isso é super importante. A gente que trabalha tanto na unidade de internação quanto na terapia intensiva vê essa interface e a importância do reconhecimento precoce para o manejo adequado. Então a gente vai bater muito nessa tecla com vocês, porque no pronto atendimento, tempo é vida. Qualquer ambiente que a gente está lidando com medicina, com paciente grave, tempo é vida. Mas na dengue, a gente tem isso muito importante, né? E a dengue é uma doença que assim, a gente passou recentemente por uma pandemia de Covid. Então, assim, uma doença gravíssima que acho que nunca passamos por uma situação como essa. E eu acho que na nossa experiência eu espero não passar por aquilo nunca mais. Mas a dengue é cíclico, né? Então, assim, a dengue, passamos alguns anos sem ter uma epidemia como a gente vê esse ano. E talvez há uns 3, 4 anos atrás, a gente viveu uma epidemia de dengue como a gente viveu esse ano, mas esse ano com proporções maiores. Assim. A gente teve um aumento muito grande no número de casos em um período muito curto de tempo. Né? Então a gente está vivendo talvez saindo do ápice da curva agora, mas ainda com muitos casos. Um movimento grande nos pronto-socorros, assim, nas unidades de emergência, com hospitais de campanha sendo construídos para atendimento do paciente com dengue. Né? Então, o atendimento saber atender o paciente com dengue, saber reconhecer os sinais de gravidade, saber conduzir esse caso, o caso de dengue, você, primeiro, diminui a mortalidade, que eu acho que é o principal, e você diminui morbidade, né? Melhora, o paciente retorna para as atividades, porque a gente tem que pensar, né, assim, muitos pacientes jovens no mercado de trabalho, a quantidade do absenteísmo ao trabalho é muito grande. Né? Então, assim, por conta da dengue, a gente está vendo aí, assim, várias empresas tendo problemas, assim, porque os pacientes aí, 5, 7 dias afastados do trabalho. Além disso, a gente tem o custo ao sistema de saúde. Assim, é uma doença que gera custo para o sistema de saúde, principalmente se a gente usa os recursos de maneira inadequada. Então, saber reconhecer o paciente grave, saber usar o recurso de maneira adequada e saber conduzir os casos de maneira adequada, eu acho que é benéfico para todo o sistema e principalmente para o paciente. E é interessante porque eu estou afastado da urgência e emergência, mas a dengue me impactou meu dia a dia. Né? Logo que começou, o que eu percebi? Né? Que meus pacientes recorriam a mim quando se diagnosticavam ou apresentavam os primeiros sintomas. E uma das coisas interessantes é a quebra de agenda. Né? Alguns pacientes não desmarcavam a consulta de última hora porque iam ficar em casa porque estavam com dengue, e outros que demandavam atendimento porque queriam a minha avaliação porque estavam com sintomas de dengue. Então isso é muito interessante. E a primeira coisa que eu fiz logo lá no início foi pegar o protocolo atualizado, ler, me atualizar e
faz parte de todo médico a gente ter que fazer isso, né? Se a gente não está atualizado num problema e ele se torna importante, relevante do ponto de vista epidemiológico, a primeira coisa é pegar o protocolo, ler, entender como funciona, como é esse fluxo. Isso eu fiz lá no início de fevereiro desse ano, né? Para entender o fluxo assistencial. Eu falei assim, não, qual que é a minha parte para ajudar nessa epidemia? A minha parte é dar atendimento, orientar meus pacientes, organizar o atendimento deles e principalmente ser aquela pessoa que vai dar o apoio para eles, principalmente durante o atendimento telemedicina, recebendo mensagens em aplicativos e orientar. Agora você precisa da atenção da urgência e emergência, agora você não precisa. É regular isso, é papel de todo médico fazer isso. Por quê? Porque senão o processo assistencial tumultua de tal maneira que ninguém tem um atendimento bom, né? Exatamente. E aí muita gente vai ao pronto-socorro, talvez sem essa orientação, né? Sem essa parte educacional. E aí muitos pacientes acabam, aqueles que realmente precisavam de uma internação ou precisavam de uma hidratação venosa, acaba tendo tempo de atendimento um pouquinho alargado por conta desse volume que está maior. Então, essa parte educacional que a gente começa no ambulatório, no consultório, às vezes até por telemedicina, muitas vezes a gente consegue fazer o reconhecimento por uma entrevista rápida mesmo dos sinais de gravidade, e aí sim esse paciente ele deve ser orientado a procurar o pronto atendimento e uma avaliação especializada. Então, para você que está aí trabalhando no pronto atendimento e não está se sentindo seguro no atendimento do paciente com dengue, tem alguma coisa errada. Você tem que procurar desenvolver aí esse conhecimento, se atualizar, porque algumas coisas, poucas coisas, né? Mas nesse manual, principalmente para os pacientes que se internam, quais são os critérios de dar alta? Essas são algumas informações indispensáveis para uma boa prática médica nesse cenário. E eu bato muito na tecla, né? A gente conversa muito sobre isso, de utilizar o recurso de maneira adequada, né? Então, assim, eficiência, né? Isso é fundamental dentro de um pronto-socorro, assim. Então, se eu tenho um fluxo de pacientes, um movimento muito grande, se eu não uso o recurso de maneira adequada, eu acabo impactando no atendimento dos pacientes que mais precisam, porque eu vou ter ali um grande número de pacientes que não precisavam estar ali, e aqueles que realmente precisam do atendimento, muitas vezes eles são, primeiro, conduzidos de maneira equivocada ou mesmo não tendo assistência que precisam. Então, assim, usar o recurso para quem precisa do recurso, eu acho que é fundamental. Então, assim, o nosso papel, até em se atualizar, em saber reler, estudar, se aperfeiçoar na avaliação desse paciente, eu acho que é fundamental para fazer o melhor para o paciente e também para o sistema, né? Com certeza. Exato. Antes da gente entrar na assistência direta, e até um tema que a gente não combinou, mas eu vou pedir para vocês comentarem um pouquinho. Vacina da dengue. Como que vocês perceberam ela? Como que foi a busca dos pacientes em perguntar as outras pessoas, né, no seu dia a dia, perguntar, devo vacinar, não devo vacinar? Como é que essa vacina? Eu acho que vale a gente falar um pouquinho da prevenção, né, através da vacina. Com certeza, super importante. Muita gente até desconhecia a vacina lá no começo. A gente passou por várias fases, né, Fabrício? Assim, no começo, quando estourou e realmente aumentou o número de casos, muitos pacientes aflitos pelo número de pacientes graves ou por ter alguém conhecido que ficou internado mais grave. Então, isso gerou nas pessoas uma angústia e uma ansiedade e uma busca por informação. E aí, alguns nos procuravam o seguinte: essa vacina funciona mesmo? É o primeiro ponto. Funciona. É uma vacina com... A gente tem vários estudos e são vacinas que realmente tiveram um bom impacto. O detalhe a gente tem 2 doses e o tempo de imunização entre as doses é um tempo longo, são 3 meses, de 60 a 90 dias para a segunda dose. Então, esse tempo para a gente ter imunidade completa é um tempo um pouquinho maior. As pessoas, a gente teve um aumento muito grande pela procura da vacina lá no começo de janeiro, fevereiro. Isso foi caindo à medida que as pessoas já tinham conhecimento de que a previsão era que essa curva se achatasse aí ao começo de abril, e por causa desse tempo de imunização.
Eu acho que o principal estudo da vacina da dengue foi publicado no início do ano, né? Sim. Então, assim, que o estudo é um estudo nosso, né, do Brasil, assim, que foi publicado na New England, então, que mostra a eficácia da vacina. Então, e como infelizmente acontece, a produção não acompanha a demanda, né? Então, assim, a gente teve uma demanda muito grande naquele início, quando eu acho que foi que é onde é mais importante, como você disse, assim, a gente está quando você está já no pico da epidemia, quando você está no número de casos mais alto, aquela vacina ela vai ser menos eficiente no sentido de prevenir em massa. Você pode se proteger, mas a proteção em massa eu acho que vai ser menor, né? Então, a ausência da quantidade de vacinas, da disponibilidade da vacina no início, eu acho que não teve tanto impacto nessa epidemia. E nem uma doença sazonal, né? Então, assim, não é igual, por exemplo, o Covid, que foi 2 anos, né? Com períodos de pico, mas uma doença de 2 anos de evolução, em que primeiro, a imunidade vinha mais rápido, realmente, a imunização seria mais rápido, e ela teve impacto a médio prazo. A da dengue é uma vacina super eficaz, sim, isso está comprovado, mas realmente acabou que talvez para as próximas epidemias, para os próximos anos, a gente vai conseguir ter um impacto mais positivo, ver isso na prática, né? Esse ano eu acho que a gente ainda não viu. Tá? É importante a gente falar que é uma vacina de vírus atenuado, né? Então ela está indicada para pessoas entre 4 e 60 anos. 60 o limite porque não tem estudos com pessoas acima de 60 anos, apesar do que a gente viu que eventualmente, assim, por orientação médica, alguns pacientes acima de 60 anos utilizaram quando o juízo de avaliação médica permitia, né, a interpretação de segurança, e alguns pacientes utilizaram. E é importante, eu acho que é importante a gente falar, né? Realmente, assim, vacina é muito importante. Né? Então, não é porque a epidemia de dengue vai passar, né, que a gente deve esquecer dela. Não, fique de olho, quando tiver a oportunidade de vacinar, vacine, né? Porque vacina muda muitas histórias. Né? A vacina mudou histórias ao longo do tempo, né, da história, histórias de vida que foram salvas porque as pessoas estavam vacinadas. Isso é importante, né? O Covid que o Fábio citou, ele é um grande exemplo, assim. Nós que trabalhamos no auge da pandemia, com pacientes graves, depois de 2 anos, quando a gente já teve um número maior de imunização completa, a gente vê até hoje o impacto benéfico disso. Número de internações menor, gravidade dos casos infinitamente menor, e alguns pacientes que a gente pega graves, que existe, né? Ainda assim, nós temos alguns casos de pacientes internados, o Covid está circulando, então é importante manter o calendário vacinal. Quando a gente vai pesquisar, muitas vezes o paciente não vacinou ou não estava com o calendário vacinal completo. Então, é muito importante esse ponto, Paulo. E assim, lembrando que a vacina da dengue, ela protege de sorotipos diferentes. Sim. Então, assim, a gente sabe que existe a circulação em diferentes épocas do ano, em diferentes anos, de sorotipos diferentes. Então, eu posso me proteger não só para essa. Então, eu concordo plenamente, Paulo, assim, vacine-se. Eu acho que, independente da época que você conseguisse ter acesso à vacina, vacine-se, tá? Então, assim, mas agora não tá... essa é uma impressão, né? Essa pessoa agora não tá tendo caso de dengue, eu não preciso. Não espere chegar vir os casos, vir uma nova epidemia para você se vacinar. Se proteja antes, né? Então, assim, por mais que... mas você não tem certeza de qual sorotipo vai ser a próxima epidemia, mas... esperar para pagar para ver, eu acho que a gente tendo recurso, tendo a disponibilidade da vacina, eu acho que é muito importante, sabe? Então... E a gente está falando de dengue, eu não vou deixar desviar muito, mas é porque eu viajei essa semana e um dos anúncios, né, da Anvisa no aeroporto era sobre a necessidade de vacinação para sarampo. Né, porque temos aí uma ameaça de aumento de casos, então é importante. Sim, se você tá assistindo o podcast, não é médico, que pode estar interessado no tema, não tenha dúvida, a vacina funciona, são eficazes e seguras. Né? E se você é médico, está assistindo
e tá achando estranho a gente falar de vacina ou não acredita em vacina, provavelmente você tá no podcast errado. Então vamos lá. Voltando então no pronto-socorro. Hoje o número de atendimentos de pacientes com suspeita de dengue é muito grande, né, Carol? Então, como identificar clinicamente essa suspeita para que, de uma maneira assim, prática, objetiva, porque quando a gente está em situações em que o aumento do volume do atendimento de pronto-socorro é muito grande, a gestão do tempo de atenção ao paciente é importante. Isso não significa atender rápido, mas você ter um roteiro organizado de atenção ao paciente para que em poucos minutos você consiga acolher, compreender e fazer esse diagnóstico clínico é fundamental, né? Fundamental. A gente gosta muito de falar sobre sistematização do atendimento. Então, o primeiro passo é eu identificar os sinais e o caso suspeito. Só vou fazer isso se eu sei. Então, aí é a base da nossa prática, que é o conhecimento. O que é um caso suspeito? Febre mais 2 ou mais sintomas. E aí, nos sintomas cardinais, a gente tem cefaleia, dor retroorbitária, mialgia, prostração, hiporexia, artralgia, que também pode ser comum, náuseas, vômitos. E aí, esses são os principais sinais que estão associados. Às vezes, a apresentação é muito diversa, gente. Quando a gente fala dos casos mais comuns, é claro que a gente está falando da maior prevalência, mas não significa que o paciente, às vezes, vai chegar com todos esses sintomas, né? Os diagnósticos, eles são amplos e a gente tem que, sim, pensar nos diagnósticos diferenciais. Mas esse é o caso suspeito. Suspeitei, eu vou buscar no meu exame físico, eu vou buscar na minha história sinais, sintomas que completem, que vão agregar na minha história. A gente gosta de falar da tríade do raciocínio clínico. Qual que é a tríade do raciocínio clínico? Anamnese, que é uma boa coleta de informações, uma boa coleta de dados é fundamental para que você tenha assertividade no seu diagnóstico. Exame físico completo e bem feito. Isso aí não é gastar tempo, é você fazer uma boa gestão de tempo. Se eu for superficial no exame físico, eu vou ter menos informações do que eu poderia e provavelmente eu vou chegar num diagnóstico equivocado. Com isso, eu vou aumentar meu tempo de atendimento e não diminuir. Isso é super importante. E o script de doença, que é o que a gente constrói quando a gente busca conhecimento, quando a gente está no dia a dia, na prática, quando a gente está na faculdade acompanhando o professor ou no internato acompanhando o residente, nós estamos ampliando o nosso script, ampliando a nossa capacidade de identificação daquele caso. Então, conhecimento é muito importante também. Gosto de falar que a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, é importante que a gente saiba, nesse cenário, os sinais de gravidade. Reconheci um paciente, identifiquei um caso suspeito, vou buscar pelos sinais de gravidade. Porque aí eu vou fazer o que a gente fala de classificação do paciente, né, Fabrício? E assim, fazemos, diante da suspeição clínica, eu gosto de lembrar que, e você citou, Carol, que alguns casos você vai ter uma variação dos sinais e sintomas, e em algumas populações a gente pode ter algumas manifestações clínicas de maneira sutis, às vezes com sintomas mais inespecíficos, e as doenças virais são se relacionam muito a isso. Por exemplo, na população idosa, né? Então, assim, que é uma população que, via de regra, ela se manifesta. A gente não é da nossa área as crianças, mas a população idosa é muito presente, alguns sintomas muito sutis. Às vezes o idoso ele não vai vir com aquela manifestação clássica da dengue. Então é importante entender que estamos num período de epidemia e aumente seu grau de suspeição nesse perfil de população, nos imunossuprimidos. Então, assim, está todo mundo exposto, né? Está todo mundo com a chance aumentada de adquirir a doença. Então, você precisa de ter atenção no quadro clínico clássico, e é isso que vai nos aumentar a sensibilidade para fazer o diagnóstico, né? A gente fala da probabilidade pré-teste de ter a doença. Então, assim, mas lembre-se que em algumas populações os sinais e sintomas podem ser mais sutis. Pensando que não fiz o diagnóstico,
Então, assim, reconhecer sinais de gravidade é importante. Né? Então, E lembrar que o diagnóstico é clínico, né? A gente não precisa de... Sempre. Antes da gente ir para os sinais de gravidade, eu queria falar um Perfeito. pouquinho do diagnóstico diferencial, porque nós estamos Isso. vivendo um momento onde você tem Covid, né? Obviamente, não temos nada perto do que a gente viveu nos anos de 2020 e 2021, mas temos Covid com um percentual alto, né, de atendimentos no pronto-socorro. Vamos começar com influenza. Temos dengue, mas temos outras arboviroses. Temos zika, temos chikungunya. Então, como trabalhar esse diagnóstico diferencial? Aí eu acho que a gente vai pensar em algumas manifestações clínicas que são típicas de cada um. Eu costumo falar que das três, a mais grave do ponto de vista de evolução é a dengue. Né? Assim, a mais potencialmente do ponto de vista de evolução é a dengue. As arboviroses, elas têm vários sinais e sintomas em comum. Então, assim, sintomas sistêmicos como mialgia, artralgia, cefaleia, náuseas e vômitos. Então, muitas vezes a diarreia. A dengue é a que apresenta mais desses sintomas juntos. Assim. Então, a dengue, o grau de suspeição de dengue, ela vem quando tem muitas dessas manifestações. Zika, a gente tem a manifestação mais típica é o racho cutâneo, que pode ter na dengue, mas ele é mais exacerbado no Zika. Então, assim, suspeite de Zika quando eu tenho menos sintomas sistêmicos e muitos sintomas cutâneos, né? E o chikungunya, a artralgia e a artrite, né? Então, assim, geralmente de duração mais prolongada, que pode ficar, inclusive, meses. Né? Então, a artrite ou a artralgia, a dor na articulação no Zika, no chikungunya, eu acho que é a manifestação mais marcante, lembrando que todos os outros sinais e sintomas mais inespecíficos podem ter nas três. Então, eu acho que a importância da anamnese, de avaliar esses sintomas, é importante para esse diagnóstico diferencial, Paulo. Espetacular, raciocínio muito organizado, muito bom. E aí a gente vai, suspeição clínica, confirmação. O que é essencial de diagnóstico sorológico e apoio laboratorial complementar? Isso é importante. Para pensar se o paciente tem que fazer algum exame ou não, se eu preciso dessa confirmação ou não, a gente vai voltar na classificação. Isso é super importante. A gente tem lá pelo Ministério da Saúde classificação A, B, C e D. O grupo A não vai precisar de nenhum exame. Então, para esse grupo, até pensando em gestão de recursos, esse é o paciente que eu vou identificar os sinais, vou identificar a suspeição. Ele não tem comorbidades, esse doente. Prova do laço negativa. Então, vou procurar ativamente os sinais e sintomas de gravidade, vou perguntar isso para o paciente. Eu não posso esperar que ele me conte isso, eu tenho que perguntar ativamente. Se não tiver, grupo A. Tudo negativo, então prova do laço negativo, paciente sem comorbidade, grupo A. Esse paciente, ele pode ser orientado e muito educativo e tranquilizador para o paciente quando ele já sabe o que esperar. Então, se o paciente está e aí faz muita diferença conhecer a história natural da doença, a temporalidade. Isso conforta o paciente. Saber que quando você está num D3, você ainda pode ter febre até o D5. Do D5 ao D7 podem começar os sinais e sintomas. Isso é na maioria de gravidade. Isso na maioria das vezes é o que acontece. A partir do D8, a gente já tem uma curva de melhora. Não quer dizer que nós vamos engessar todo mundo nessa receita de bolo, mas quer dizer que a maioria dos pacientes se comportam assim. E aí a gente tranquilizar aquele paciente que está num D3, que está esperando uma melhora rápida, em 48 horas não ter mais febre e melhorar, ele fica assim, não, tudo bem, posso ter um longo caminho pela frente e vou me atentar a isso. Esse paciente procura, via de regra, menos o pronto-socorro, porque ele já sabe o que ele está esperando, ele já sabe o que ele está procurando. Se ele tiver náusea, é normal. Se ele tiver vômito, diarreia, é normal. Então, essa parte educativa é muito importante. E aí, no paciente grupo B, gestantes, pacientes com comorbidades ou pacientes que não têm nenhum dessas comorbidades ou que não são gestantes, que não têm nenhum fator de risco, mas que tem prova do laço positiva. Então, esse é o grupo B. Aí, no grupo B, via de regra, a gente precisa de exames para entender como é que está o hematócrito e aí a avaliação mais importante laboratorial desses pacientes é o hematócrito, para a gente saber da hemoconcentração, e plaquetas, que também a gente sabe que a dengue cursa com plaquetopenia
e que essa plaquetopenia ela pode ser precoce e muitas vezes ser um fator a mais de risco para o doente. Isoladamente, não é um critério de gravidade, mas é um fator que a gente acompanha e que deve ser monitorizado nesses pacientes. Um comentário, Carol, que eu achei muito, muito interessante, você ter começado a análise do hemograma para dengue falando do hematócrito e não da plaqueta. Porque realmente o raciocínio nosso é dengue e plaqueta. Né? Mas o marcador forte é o hematócrito, e o que muda a nossa conduta é o hematócrito. A plaqueta, ela testa a nossa ansiedade, né? A gente fala assim, meu Deus, chegou um idoso no D3 com plaqueta já de 40 mil, a gente fica ai. Mas na maioria das vezes, uma conduta expectante. É tranquilizar o paciente, vigiar os sinais de gravidade, as indicações de transfusão, a gente vai até falar sobre isso, que são restritíssimas. É mais tranquilizar o paciente do que intervir. O hematócrito não. O hematócrito é um marcador, inclusive, para acompanhamento de como é que está a nossa ressuscitação volêmica. E aí, nessa observação das plaquetas, Paulo, assim, a gente tem como existia, e os protocolos anteriores, eles valorizavam mesmo as plaquetas. Sim. Assim, existia o conceito que não existe mais, né, de dengue hemorrágica, né, agora a dengue são os grupos, né, então, assim, os grupos o conceito de dengue hemorrágica, isso não existe, né, assim, mais, né, mas isso é um conceito que está sedimentado na cabeça das pessoas, assim. E que plaqueta baixa é igual a dengue hemorrágica. Exato, assim, então, assim, eu falo que muitas vezes nosso papel, e é fundamental, principalmente o médico do pronto-socorro, né? Então, assim, o médico que está na unidade de emergência, ele tem que tranquilizar o paciente. E a pessoa chega com aquele estigma ali, que olha, minha plaqueta está baixa. Hoje mesmo eu recebi uma ligação de um colega, um neurocirurgião, que, Fabrício, meu paciente do consultório acabou de me mandar um hemograma aqui, ele está em D9 de dengue, ele fez esse hemograma na sexta-feira, saiu o resultado, ele me mostrou só hoje, ele estava com 30 mil plaquetas, o que eu devo fazer? Perguntei, como que o paciente está? Não tem nada. Eu falei assim, então você não vai fazer nada. Mas como nada? Eu falei, não vai fazer nada. Eu falei, você vai operar ele agora? Aí ele tá assim, não, ele tá ótimo. Eu falei assim, então você não vai fazer absolutamente nada. Então assim, você vai só pedir para ele, se você estiver muito preocupado, daqui a alguns dias você vai repetir esse exame. Então assim, o leigo, até muitas vezes alimentado por nós, ele vai dar muito valor por um dado do exame que tem hoje pouco valor. E o mais importante é o hematócrito, né? E aí, pensando nisso tudo, a gente tem essa parte, de novo, de orientação do paciente, de segurança. Numa consulta, no pronto atendimento, você vai atender, às vezes, o paciente grupo A, é você munir ele de informações para ele se sentir seguro de que ele não precisa do hemograma. Porque ele vai querer. Ele, para se sentir seguro, doutor, mas pede um hemograma para eu ver como é que tá minha plaqueta. E aí a gente vai orientar e mostrar para ele como é que é. Isso é muito valioso para a gente pensar em gestão de recurso, gestão do nosso serviço e organização do plantão. Isso é fundamental. Para quem está aí atendendo no pronto-socorro, são pontos, a sistematização do atendimento é uma delas, são pontos fundamentais para que você consiga dominar e gerenciar adequadamente o seu plantão. Pensando na classificação, então, grupo A e grupo B a gente já falou, grupo B, pedimos exame, hemograma. Esse paciente, a gente vai avaliar os sinais de desidratação e como é que tá, e podemos começar uma hidratação venosa até sair esse hematócrito, e de acordo com o hematócrito, a gente vai otimizar a fluidoterapia e ver se esse paciente está conseguindo. O que seria nesse grupo B aí um sinal, um ponto de atenção para esse paciente virar grupo C? Se ele não estiver conseguindo ingerir líquidos via oral. Então, muitas vezes o paciente está bem, até assim, não tem nenhum sinal a mais de gravidade, mas a incapacidade de hidratação oral é um ponto que coloca esse paciente no grupo C. É um fator de risco. Então, isso é um ponto aí que merece atenção, que às vezes o paciente vai para casa e é aquele paciente que volta depois para ter que internar, porque não conseguiu hidratar adequadamente. Então, e até Paulo deve ter vivido isso até nos próximos pacientes do consultório, assim, o grupo B é a hidratação supervisionada, né? Sim. Ele pode virar grupo A, estou supervisionando a hidratação via oral naquele paciente numa observação no pronto-socorro, e esse paciente tolerou a hidratação via oral, eu posso estar orientando o paciente na casa dele. Então, assim, ele está hidratando o seu paciente do consultório, por telemedicina, ou mesmo te informando, ele, olha, doutor, eu estou conseguindo me hidratar, ótimo, você está em segurança. Não, eu não estou conseguindo me hidratar, comecei a vomitar, estou tomando pouca quantidade de líquido, não estou tolerando.
nesse caso, eu acho que aí esse paciente migra, sai do grupo A, né? Ele vai transitar do grupo B para o grupo C, que aí o suporte no paciente. A hidratação aí sim, não é só oral, mas ela sim, a maior parte dessa hidratação é venosa. Então, e aí esse paciente precisa de manter uma observação internado. Então, assim, é aí que a gente vai usar o recurso hospitalar, né? Esse paciente não pode ser liberado para casa, porque a chance desse paciente ter uma deteriorização clínica em casa é muito grande. Então, assim, no paciente que não tolera... A gente falou o primeiro critério, né? Paciente que não tolera hidratação via oral. Esse é um critério. E aí os outros sinais e sintomas de alarme, né? Então, assim, que a dor abdominal de forte intensidade, os vômitos incoercíveis, redução do volume urinário. É importante caracterizar isso para o paciente, orientar o paciente do sinal de alerta. Olha, você tem que... e os pacientes escrevem isso muito bem. Assim, a gente estava com um paciente recentemente internado, que o paciente, olha, fiquei 12 horas sem urinar. Então, assim, isso é uma coisa importante. Assim. Então, isso não é nem um pouco fisiológico. Se você está com dengue, não está urinando, isso é um sinal de alerta. Isso tem que procurar o pronto-socorro, e o médico precisa internar esse paciente como grupo C, né? Então, assim, sangramentos graves, né? Então, assim, a gente tem epistaxes volumosas, gengivorragias importantes, hematêmesis a gente já teve, melena a gente já teve, Às vezes né? até metrorragia, um paciente que está com fluxo alterado, né? Até com impacto na Exatamente. hematimetria. Então, são vários... nesses sinais Hipotensão postural, lipotímia, que entram aí como... Síncope, né? Então, assim, todos esses sinais de alerta são indicação, a classificação muda para grupo C e são indicações de internação hospitalar. Então, a gente falou dessa parte do grupo C, né? Da identificação dos sinais de gravidade. E aí, condução do grupo C é a fase de expansão volêmica, que é uma fase de soroterapia mais intensa, mais ou menos 10 ml por quilo, nas primeiras 2 horas. A gente espera sair o hematócrito, ver como é que estava o hematócrito desse paciente, reavalia o paciente, ver como é que está a diurese, que isso aí são critérios importantes. E pode passar para a primeira fase, que é essa é a fase da expansão, e aí dentro da segunda fase, que é a fase da manutenção, a gente também tem primeira e segunda, que vai depender do número de horas que a gente objetiva ali. Então, na primeira fase da fase de manutenção, a gente tem mais ou menos 25 ml por quilo em 6 horas. E aí, na segunda fase dessa fase de manutenção, mais ou menos 25 ml por quilo também, mas em 8 horas, em um tempo maior. Isso para a gente restaurar a volemia desse paciente, porque a gente sabe que isso aí está na base fisiopatológica dos sintomas e dos sinais de alarme. E aí, no grupo C, a gente precisa botar esse paciente em observação, né? Sim. Quando mantê-lo no pronto-socorro, quando levá-lo para internação hospitalar e quanto tempo de observação esse paciente precisa ter? Excelente pergunta. Eu acho que aí a gente vai nos guiar, primeiro, pela a evolução clínica do paciente, né, sinais e sintomas, mas também, não principalmente, mas também pelo valor do hematócrito. Se a gente não tem queda do valor do hematócrito, se a gente mantém valor de hematócrito elevado, no caso, por exemplo, do homem em torno de 45, da mulher acima de 40, você é indicado a internação hospitalar desse paciente, né? Então, o que eles recomendam nas primeiras 4 horas você repete, 2 a 4 horas você repete o hemograma, vê se esse hematócrito está em queda. Se os sinais e sintomas desse paciente estão melhorando, esse paciente, muitas vezes, ele pode até ser liberado do pronto-socorro. O que raramente acontece, porque o que a gente tem visto muito é o paciente se internar por a incapacidade de hidratação via oral e pelas náuseas e vômitos, né, de intensos. Então, muitas vezes, isso vai demorar em torno de umas 24 até 48 horas para se resolver, a depender da época da dengue que ele está, no dia dos sintomas que ele iniciou. Então, se o paciente está numa fase muito inicial, no terceiro dia, no quarto dia de sintomas, a gente vê que ele demora um pouco mais para melhorar do que aquele paciente que está no 7º, 8º dia, né? Que ele vai... o quadro viral está se resolvendo, né? Assim, a resposta imune ela está menos exacerbada e a pessoa vai saindo daquela fase de maior inflamação ali e vai melhorando. Então, a depender da época do que o paciente está, a internação vai ser mais curta ou mais longa. Via de regra,
que a gente tem visto na prática em torno de 48 horas de internação. É o que o paciente bastante para fica perceber isso. para o paciente ter incremento, melhora dos sintomas e ser liberado para casa. E lembrar também que a gente vai direcionar a propedêutica de acordo com a clínica do paciente. Então, a gente fala muito do hematócrito, da plaqueta, né? Então, do hemograma como um pilar aí da gestão desse paciente. Mas, se o paciente tem dor abdominal, lembrar também de pedir transaminases, pode ter uma hepatite, isso pode acontecer. Então, orientar, identificar o que é normal dentro dessa anormalidade. A gente tem uma colecistite alitiásica na dengue, isso é muito comum, então é um quadro reacional que não tem nenhuma conduta cirúrgica a ser feita e muitas vezes os pacientes que estão com quadro de dor abdominal importante, que têm alterações, eles vão para o exame de imagem porque a gente tem que lembrar dos diagnósticos diferenciais. Então, eu acho que uma mensagem também é para a gente saber identificar o quadro suspeito, identificar os sinais ali, os sinais dos exames laboratoriais que vão corroborar a nossa hipótese, plaquetopenia, leucopenia, mas estar também com isso em mente dos diagnósticos diferenciais. O paciente com dengue, ele também pode ter uma apendicite, ele pode ter outro quadro associado. Então, é importante se assegurar de que não tem nada a mais e muitas vezes o recurso de imagem ele vai ser útil para isso. Isso é importante. E lembrar que nesse processo aí, você estava falando, eu me lembrei de um caso que chegou para mim, né, de uma adolescente de 17 anos que estava com sintomas, mal-estar, febre, um pouco de prostração e estava com dor de garganta e estava com elevação de transaminases. Né? E aí, é dengue, não é dengue? Eu falei assim, uma hepatite. Eu falei, não, isso é mononucleose. Pede a sorologia, tava lá. Então, a gente lembrar que essas doenças que eventualmente não são epidêmicas, né? Elas estão aí e a gente tem que estar alerta para isso. Tem que ter o diagnóstico diferencial. Eu acho que é fundamental, né? A gente entender que os quadros virais, eles são de manifestações diversas, assim, muito inespecíficas muitas vezes. Tem vários vírus que vão dar sintomas muito parecidos e é importantíssimo você fazer esse diagnóstico diferencial. E aí essa transição CD, esse que é assim, é aquele quadro que todo mundo teme, né? Exatamente. Processo evolutivo e aquele que já se manifesta com o mais alto grau de gravidade. E aí, muitas vezes, esse paciente pode evoluir rápido. Então, assim, diante dessa evolução rápida de gravidade, então a gente precisa de ter muita atenção e aí identificar o paciente grave. Então, assim como a gente fala em várias síndromes clínicas no pronto-socorro, na emergência, diante de um paciente com dengue, com sinais de gravidade e de hipoperfusão tecidual. Então, assim, o D é o choque da dengue, né? Então, muitas vezes esse paciente vai vir com manifestações que são sinais e sintomas de choque, né? E não necessariamente é uma hipotensão, né? Pode vir acompanhado de hipotensão, né? Mas ele tem sinais de hipoperfusão. E quais são eles? Alteração do nível de consciência, no exame físico, lentificação da perfusão tecidual capilar, né? Tempo de enchimento capilar elevado, redução do volume urinário, tá? Então, pele fria, pulsos finos, isso são todas as alterações que a hipotensão pode estar presente ou não, lembrando de hipotensão relativa. No paciente hipertenso, muitas vezes ele não vai vir com 80 por 40 de pressão, 60 por 40. Muitas vezes o paciente convive com uma pressão de 15 por 9, ele chega para você com 10 por 6 de pressão. Ele está hipotenso, ele não convive com aquela pressão. Então, assim, pesquise sinais de gravidade, né? Pesquise sinais de hipoperfusão e diante desse paciente, a classificação da dengue não é dengue C, é a classificação D, é o choque, ou que todo mundo chama de choque da dengue, né? E isso pode evoluir muito rápido se não abordar de maneira correta. E aí a condução adequada desses pacientes é na UTI. Então, até grupo C, o grupo C habitualmente interna, a gente pode fazer o manejo desse doente tranquilamente na unidade de internação. Agora, com sinais de choque, e aí a gente tem que ser precoce
e existem ferramentas para detecção desses pacientes. Então, dominar ali o que é sinal no beira-leito de hipoperfusão tecidual, a gente consegue muitas vezes perceber esse paciente que já tem sinais de hipoperfusão antes mesmo de ficar hipotenso. A hipotensão é até uma manifestação tardia do choque, não necessariamente vai ser a primeira. E conduzir e direcionar esses pacientes para o local adequado. Então, tá no pronto-socorro, viu um paciente potencialmente grave, identificou o sinal de gravidade, é um dengue de CTI, né? Eu acho que como conduzir esse caso, né? Como conduzir o paciente do grupo D. Aqui a expansão volêmica ela é muito mais vigorosa. Então, assim, aqueles 25 ml por quilo em 4 horas, aqui é 30 ml por quilo no máximo em 3 horas. Né? Então, assim, aqui é ressuscitação do choque mesmo. Tá? Então, assim, esse paciente vai receber uma infusão volêmica maior. E aí, a gente vai até sobrepor aqui um pouquinho. Então, assim, porque muitas vezes lembrar que a população que pode ser afetada por esse quadro é uma população que muitas vezes ela não vai tolerar essa quantidade de volume. Então, assim, diante de um paciente dessa gravidade, sempre e esse é um doente que eu vou ficar do lado do paciente. Eu vou tratar com toda atenção e todo cuidado, porque eu vou fazer o volume e vou ver, olha, tá indo bem, tá tolerando. Vou fazendo e vou infundindo e vou sempre testando, né? A gente fala do conceito de fluido tolerância, né? Então, assim, ele pode ser responsivo ao volume, mas ele pode não tolerar o volume. Então, assim, pode ser, por exemplo, necessário, e muitas vezes droga vasoativa mesmo, noradrenalina, monitorização invasiva, para ter esse controle fino do tratamento e uma reversão rápida daquele quadro clínico. Então, diante do paciente grupo D, assim, esse paciente ele tem que ser observado no ambiente de terapia intensiva, ele precisa de estar na sala de emergência do pronto-socorro com o médico do lado dele. E monitorizado, né? O tempo inteiro, assim. Então, seja monitorização invasiva ou não, ele tem que estar monitorizado. Identificado, então, o sinal de gravidade dengue D, deve ir para a sala vermelha, a sala de urgência, monitoração, né, completa e o médico do lado. Né? E a expansão, eu acho que traduzir para volume objetivo, nós estamos falando de 2 a 3 litros em 3 horas para esse paciente, para ressuscitação volêmica. Exato, né? É vigoroso mesmo. Se o paciente tolerar, é isso que ele vai receber. Então, assim, perfeito. Gente, para a gente finalizar, eu queria que vocês colocassem para a gente quais são os principais pontos que seriam as perdas de oportunidade mais frequentes que têm sido observado e que a gente não pode deixar de ter atenção em cada um desses quadros, principalmente dengue do tipo C e D. Acho que orientação adequada é importante, tá? Para o paciente, principalmente grupo A e B. Identificação precoce dos sinais de alarme, então saber conduzir corretamente o paciente C e D, isso é muito importante, porque o paciente C ele é potencialmente grave, o D já está grave, o C é potencialmente grave, então eu tenho que estar ali muito perto desse paciente, no sentido de identificar o paciente que você vai examinar, você vai ativamente identificar hipotensão postural, que é uma coisa que às vezes o médico não faz habitualmente. Nesses pacientes eu vou fazer. Então isso é muito importante. Segurança para dar alta, orientar o paciente adequadamente, quais os sinais que ele vai ter que voltar ao pronto-socorro. Se ele internou numa fase muito precoce, não necessariamente ele não vai ter que voltar ao pronto-socorro. Então orientar esse paciente é muito importante. E a condução e lembrar que esses pacientes muitas vezes têm outras comorbidades e utilizam outras medicações. Então, fazer essa condução adequada do paciente com dengue, por exemplo, que usa um anticoagulante ou que usa o AS. Eu acho que isso aí, a gente tem visto muitos erros e muitos desfechos desfavoráveis dos pacientes que são conduzidos de maneira equivocada. Então, que retira um AS sem ter que retirar, que retira um anticoagulante sem ter que retirar. Então, ter segurança. Como que a gente vai ter isso? Com conhecimento. E aí, acho que tem os cortes que a gente vai colocar para cada uma dessas situações. Me parece que assim, o D ele é um desafio de manejo, né? Mas a dengue C me parece o grande desafio clínico de
tomada de decisão, Sim. planejamento terapêutico, porque esse o paciente com dengue D, ele já está grave, né? Como você falou. Então, o manejo da gravidade é o desafio. Mas o manejo clínico, aquele que exige raciocínio clínico, tomada de decisão em tempo adequado, é realmente paciente com dengue C, né? Eu acho que e aí a gente volta na tecla do reconhecimento, né, Paulo? Assim, para reconhecer, eu preciso estar ali perto, assim. Então, quando a gente fala de ter as ferramentas é conhecimento, o estudo do protocolo, a vivência do dia a dia, mas principalmente estar perto do paciente. É avaliar, reavaliar, ter no ambiente do pronto-socorro esses momentos e ferramentas para você identificar esse paciente, que realmente é um desafio. Então, muitas vezes, numa época de epidemia, a maioria, obviamente, dos casos são de grupo A ou B. Então, eu não posso esquecer e subestimar a gravidade da dengue. Então, assim, quando a gente relaxa, né? Então a gente baixa um pouquinho a guarda, passa um paciente. Então, assim, a gente tem que refinar nossas formas de reconhecer o paciente, principalmente o grupo C, que eu concordo que o D muitas vezes ele vem escancarado, assim, ele vem mas muitas vezes a gente transforma um paciente C num paciente D por não reconhecer ou por não conduzir um paciente C como ele deveria ser conduzido. Então, assim, refinem a forma de reconhecimento, tenham atenção na forma de reconhecimento, porque eu acho que esse é o desafio clínico principal. E fundamental no grupo D, embora esse paciente, o local de condução mais adequado seja a UTI, quando você receber esse paciente, faça a expansão volêmica adequada, faça a sua parte adequadamente. A gente não vai delegar o cuidado desse paciente, né, e entregar esse paciente de uma maneira inadequada na UTI. Embora a gente tenha vários lugares que a vaga do CTI sai rápido e que você consegue ter a segurança do manejo adequado na UTI, você tem que fazer a sua parte, conduzindo adequadamente, fazendo o manejo inicial desse paciente até que ele seja transferido. E muitas vezes, se você já fez a expansão, o paciente continua hipotenso, comece na hora, por exemplo, até no periférico, a gente tem isso já bem estabelecido. Se você não tem uma via, uma forma de colocar o central, se isso não está acessível, o seu paciente continua hipotenso com sinal de hipoperfusão, a despeito de uma ressuscitação volêmica adequada, é preferível, isso a gente já tem embasamento científico para falar, preferível que você comece uma hora, claro que adequadamente, seguindo todas as orientações, uma dose mais diluída, procurar não fazer em extremidades, não fazer em região de dobra, um gel mais calibroso, para você evitar as complicações relacionadas a isso, mas que é desejável você até levar um paciente outro dia, né, para UTI usando. Não, sim, e assim, não atrase o seu tratamento com a desculpa da falta do recurso, né? Então, assim, não tenho tal coisa, eu não vou fazer isso. Assim, se adapte também. Faça o melhor com os recursos que você tem. Exatamente, assim, sempre o melhor. Então, a gente precisa nunca tome a conduta, olha, eu tenho aqui o recurso, mas eu não tenho a ferramenta adequada, a melhor ferramenta que eu tenho aqui agora é essa, usa essa ferramenta para você fazer. E pensando na suspensão da AS e anticoagulante que a gente comentou. Aí sempre você tem que pensar o porquê a pessoa usa a medicação, né? Então, assim, hoje o uso de AS é indicado para profilaxia secundária, muitas vezes esse paciente já teve um evento, seja ele neurológico ou cardiovascular, por exemplo. Então, se esse paciente usa um antiagregante plaquetário, ele só vai ser suspenso se a plaqueta começar a cair bruscamente abaixo de 50 mil. Mesmo assim, naquele paciente que teve uma síndrome coronariana recente, tem um stent recente, se ele usa dupla antiagregação, você pode até tirar um dos antiagregantes, mas um deles vai ficar mesmo com as plaquetas mais baixas, né? Se o paciente é anticoagulado, a gente só vai suspender a anticoagulação se essa plaqueta cair abaixo de 5 mil. Então, a monitorização das plaquetas nesses pacientes, esse paciente é um grupo que sim, a gente vai valorizar muito as plaquetas, que a gente tanto falou aqui, 50 mil plaquetas, tá? 50 mil plaquetas a gente suspende o anticoagulante. Então, esse é o grande corte, assim. Eu acho que uma outra dúvida aqui é hemotransfusão. Se o paciente tiver sinal de sangramento, aí tem que lembrar das indicações de transfusão de plaqueta, né, habituais.
Mas no paciente com dengue, se ele tiver sangramento, que é o que a gente vai transfundir, não só direcionado para plaqueta, o que é uma ansiedade, né? Às vezes o paciente está com 8.000 plaquetas e o valor isolado, sem ausência de outros critérios, não é indicação de transfusão de plaqueta. Se o paciente não está sangrando, ele não precisa transfundir. Bom, gente, muito obrigado pela participação. Assim, tenho certeza que se alguém acompanhou, estava inseguro no tratamento da dengue, não está mais, porque aqui não é muito interessante quando a gente vê pessoas que estão envolvidas na prática, né, que vivenciam o dia a dia e conseguem passar além do conhecimento, aquelas nuances, peculiaridades, né, que são um ponto diferencial entre um bom atendimento e um atendimento protocolar, né? Então, muito obrigado mais uma vez por dividir esse conhecimento com a gente, por estar aqui em mais esse podcast e por estarmos nessa parceria. Foi muito legal, gente. Um prazer, até a próxima. Eu estou esperando o próximo tema, o próximo podcast para a gente conversar, que o papo está muito bom aqui. Obrigado, Paulo. Tá joia. Obrigado, gente. Abraço, pessoal.